É com muita satisfação, com muita alegria que informo aqui no plenário do Senado Federal a audiência que tivemos ontem com a presidenta Dilma Rousseff, eu e a governadora de Roraima, Sueli Campos, momento em que pudemos apresentar à presidenta Dilma projetos importantes para o nosso estado de Roraima, tais como a necessidade da conclusão do Leão de Tucuruí para interligar o nosso estado ao sistema elétrico nacional, tais como a questão da transferência das terras para o estado, a revisão do decreto presidencial de 2009 em relação ao Parque do Lavrado e também o porto lá da Venezuela, que deverá facilitar a logística de transporte para a produção agrícola do nosso estado. Todas essas questões foram colocadas pela governadora Sueli Campos e por mim, e a presidenta Dilma ouviu com muita atenção, fez questionamentos, fez perguntas em relação ao nosso estado para conhecer melhor a necessidade de nós avançarmos na resolução do problema do Leão de Tucuruí. Ficamos muito satisfeitas, eu e a governadora Sueli Campos, com a receptividade, com o compromisso que a presidenta Dilma assumiu, inclusive de encaminhar o mais rápido possível a resolução dessas três questões que são muito importantes para o desenvolvimento socioeconômico do nosso estado de Roraima. Na ocasião, também, nós convidamos a presidenta Dilma para inaugurar 2.992 apartamentos do Minha Casa Minha Vida, é o Vila Jardim, que já está hoje e amanhã sendo feito contrato com as famílias que receberão essas unidades habitacionais e certamente a presidenta Dilma irá a Roraima sexta-feira, no dia 27 de novembro, para fazer anúncios desses investimentos em infraestrutura de transporte em nosso estado de Roraima. Então, ficamos muito satisfeitos com isso. Provavelmente, nós teremos a presença dela para fazer a entrega dessas unidades do Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida, anunciar esses investimentos em infraestrutura, tem a previsão da duplicação da BR-401, de Boa Vista até Santa Cecília, asfaltamento da 432 e também a duplicação da pista da Serra do Tepequém, da Serra de Pacaraima, na 174 Norte. Então, são investimentos na ordem de mais de 500 milhões na infraestrutura em nosso estado de Roraima. Então, a gente espera com muita ansiedade a ida da presidenta Dilma, sexta-feira, se Deus quiser, ao nosso estado de Roraima. A equipe precursora já está indo ao estado hoje para fazer os entendimentos com o governo do estado, com a prefeitura de Boa Vista, para a solenidade em que teremos a presença da presidenta Dilma lá para fazer esses anúncios. É com muita alegria que a gente faz aqui essa constatação de que há sim o interesse do governo federal, da presidenta Dilma, em resolver o Leão de Tucuruí, que está parado há mais de 3 anos e que vai interligar o nosso estado ao sistema elétrico nacional. É de interesse, sim, da presidenta Dilma, e na audiência ela demonstrou esse compromisso de analisar com profundidade com a equipe do Ministério do Meio Ambiente, para que a gente possa ter também a anuência da Presidência da República para que a gente resolva a questão do Parque do Lavrado. Nós mostramos lá com muita clareza, através de mapas, que o bioma lavrado em nosso estado já está preservado nas unidades, nas terras indígenas de São Marco e Raposa Serra do Sol. Então, por esta razão, nós entendemos que foi um grande avanço nas negociações para esses impasses nos projetos importantes para o nosso estado de Roraima. Mas eu queria, senhor presidente, após anunciar a ida da presidenta Dilma para Roraima, falar de um outro tema que abalou o nosso país, que foi o terrível acidente que ocorreu em Mariana, com dramáticas consequências, tanto com a perda de vidas preciosas, quanto com gravíssimos danos ambientais. Deve servir ao menos de alerta, um alerta extremamente sério pelo que pode ocorrer no futuro em breve. Registre-se que os custos do derramamento desse verdadeiro mar de lama sequer puderam ser mensurados até agora. Não se sabe nem mesmo quantas mortes ocorreram em função da ruptura da barragem da mineradora Samarco. Não se sabe também até onde chegarão os danos ambientais causados por essa onda devastadora que destruiu o Rio Doce, ameaça espécies ambientais e pode expandir-se oceano adentro. E assim, verdadeira catástrofe.
Entretanto, se não podemos medir até agora todo o alcance desse dramático desastre, sabemos que ele pode se repetir. Somente em Minas Gerais, onde ocorreu o acidente, existem mais de 700 barragens como a que se rompeu. Os dados são do Ministério Público. Neles há cerca de 27 milhões de toneladas de rejeitos. Só algumas são vistoriadas. De acordo com a legislação, quem fiscaliza a empresa, a barreira, é a própria empresa. Existem razões para acreditar que o projeto de mineração que tramita no Congresso não contribui, na sua redação atual, para corrigir a situação. Ainda há rejeitos na barreira de Fundão, a primeira a se romper em Mariana. A barragem de Germano, na mesma região do desastre, com 3 vezes mais resíduos do que na barreira que se rompeu, corre risco. A base dela foi abalada. A Samarco, que a controla, admite que existe ameaça à segurança de quem estiver nas proximidades. O problema não se restringe a Minas Gerais. De acordo com o Departamento Nacional de Produção Mineral, 16 barragens em todo o país estão em situação de alto risco. Essas barragens ameaçam diretamente 540 mil pessoas. Se sofrerem danos, atingirão as bacias do rio Amazonas, Paraguai e São Francisco. Nada menos do que 10 delas estão na Amazônia. Especialistas alertam, não foi inesperado o que aconteceu em Mariana. Tanto o Ministério Público de Minas Gerais como técnicos do setor já haviam apontado esse risco, em outras palavras. As mortes foram anunciadas, como foi também o desastre ambiental. Precisa-se reconhecer que a mineração é uma atividade altamente agressiva e de elevado risco ambiental. As mesmas empresas envolvidas na catástrofe de Mariana estão fazendo furos e deixando rejeitos na região há 70 anos. Não se pode cruzar os braços diante dessa situação. Justamente por se reconhecer os riscos inerentes à sua condição, a atividade mineradora no mundo inteiro desenvolveu uma série de procedimentos já consolidados ao longo do tempo para prevenir e mitigar desastres. No caso de Mariana e de todo o Vale do Rio Doce, constata-se a cada novo passo da investigação que as empresas foram displicentes na prevenção e não demonstraram ter um plano de ação preparado para o caso de desastres. Senhor presidente, a atividade de mineração costuma ser conduzida A atividade de mineração, senhor presidente, costuma ser conduzida por empresas de grande porte. O que se verifica em termos mundiais é uma concentração ainda mais acelerada. Afirma-se que, assim como se formaram as mega multinacionais do petróleo, agora chegou a vez das mega multinacionais da mineração. Vivemos no Brasil, portanto, uma situação curiosa. De um lado, fica evidente que, seja por limitações da legislação vigente, seja por insuficiência estrutural de quadros, o Estado encontra dificuldades para controlar o que fazem ou deixam de fazer as mineradoras. De outro, a atividade de mineração passa a ser conduzida por empresas de porte cada vez maior, com força nunca vista antes. Essas questões precisam ser avaliadas com atenção, em especial quando, como sabemos, pretende se submeter à Câmara dos Deputados pedido de urgência para a votação do texto do novo Código de Mineração no plenário. Com isso, o relatório hoje em fase final de elaboração poderá ser apreciado sem passar por uma nova comissão especial. A proposta da nova redação para as regras estabelecidas em 67 está em discussão desde 2013, mas não foi ainda votada até hoje. Críticos desse texto sugerem que nele confere-se à mineração supremacia sobre tudo mais. Se uma área tem potencial para atividade, ali não poderá ser demarcada uma reserva ou qualquer outro uso que proteja aquele espaço. O Código receberá urgência constitucional, que foi retirada pelo governo em 2013, diante de ressalvas do Planalto ao texto em elaboração. Agora, para levar a proposta ao plenário, será preciso aprovar o requerimento de urgência. Com a tragédia de Mariana, decidiu-se proceder à modificação no texto. Pretende-se acrescentar a obrigação de haver um seguro
Senhor presidente, pelas primeiras informações, pretende-se introduzir no projeto do Código de Mineração valores separados para indenizações às vítimas, para a recuperação de construções e para a recuperação de fauna, flora e rios afetados. Deseja-se também que o Código trate de nova forma para o tratamento dos rejeitos de minério de ferro. A intenção é tentar implantar forma de beneficiamento a seco. Os rejeitos então, passariam a ser empilhados, acabando com o uso de barragens. Como se vê, ainda há muito a discutir. Isso exige cautela no tratamento de questões que, comprova-se após a tragédia de Mariana, podem afetar diretamente ou indiretamente toda a população brasileira. Devemos levar em conta ainda que, como mostrou o jornal Estado de São Paulo, empresas mineradoras doaram ao menos 6 milhões às campanhas de deputados federais que tratam diretamente do novo Código de Mineração e às de parlamentares da Comissão Externa da Câmara, criada para monitorar os efeitos do rompimento das barragens da Samarco, no município de Mariana, em Minas. O levantamento do jornal O Estado de São Paulo no banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral mostra que 28 dos 36 deputados de 3 comissões sobre mineração receberam doações do setor no ano passado. Isso em si nada prova. Precisamos levar em conta, porém, as profundas consequências que terá o Código. Por isso, senhor presidente, por isso mesmo, precisa passar por novas e profundas discussões esse Código de Mineração. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.